Beleza, rapaziada? Estamos no ar novamente, mais um podcast Positividade. Eu, Franzé Chefão. Aqui Davi Favela, trazendo e levando de dentro da favela para o mundo os melhores podcasts produzidos dentro da favela. E hoje a gente está trazendo uma pessoa mais do que especial, que nas nossas casas está fazendo muita falta, mas na externa... fazendo falta... Eita, é a produção geral da Central Única das Favelas, a CUFA do estado do Ceará. E quem é o cara? Fala do cara. Não, tem eles dois lá, né? Que estão na direção, na produção. Kiko DJ, Kelvin. Isso. E hoje tem o nosso... Hoje ele saiu da frente da câmera para poder ficar na produção. Que é o nosso grande amigo... Pequeno, correria, mas já ele vem aqui para dar aqui as ideias aqui. É o cara. E voltando a falar do nosso convidado, é um cara que... tem a nossa cara, tem uma trajetória linda, tem a nossa linguagem, fez muito sucesso na TV, que a gente espera que ele volte, mas se você tem acesso à internet, às redes sociais, ele tá lá presente todo dia, toda hora. Ele canta, ele escreve. Dança. Não, dançar não. Interpreta. Estamos com ele aqui, pessoal, Amigadelha. Ei! Salve, salve, meu. Seja bem-vindo ao nosso podcast Positividade. Fala aí com nós. Amigo, tudo bem? Como é que vocês estão? Salve. Saudade de vocês. Joia. Não, negada. Chegamos Olha. aqui. Cara, olha, eu tô extremamente feliz. Eu vim no carro falando com meu irmão, dizendo que eu tava extremamente orgulhoso de ter sido lembrado por vocês. Assim, depois de um ano, acho que eu tô há um ano e um mês mais ou menos fora da TV, né? Uhum. Mas, mesmo assim, ser lembrado pelas pessoas é muito especial. Eu continuo com o meu trabalho, com os meus trabalhos dentro das redes sociais, mas ser lembrado pelaquela galera que a gente trocou várias informações e tal, é muito massa. Eu me sinto muito orgulhoso. A gente vai chegar nesse ponto, que é o nosso auge final. A gente quer conhecer primeiro quem é a Amigadelha, da onde vem, o que lhe trouxe aqui, o que se criou essa trajetória linda de vida que você tem. A gente quer conhecer primeiro a pessoa chamada Amigadelha. É porque assim, a gente conhece o Almi da televisão, mas só que antes da televisão teve toda essa trajetória desse Almi que estava aqui no comecinho. Então a gente quer saber desse Almi até chegar na televisão. Produto, a fórmula. A fórmula, né? Isso. É porque a galera vê muito a cereja do bolo, né? Isso. Então, a cereja do bolo é o massa de todo mundo. Então, quando a galera vê assim uma cantora, um cantor, um ator fazendo sucesso, pensa que o cara chegou lá assim, né? Tem uma mulher que eu gosto muito dela, a Nani People, e a Nani, ela fala assim, que as pessoas têm uma mania de falar assim, do nada ela tá dando entrevista, do nada ela tá ali no Faustão, do nada ela tá ali na Globo. Cara, a mulher vem lutando há muito tempo por espaço, né? E eu nasci num bairro chamado Alto Alegre, lá na Messejana. Alto Alegre, grande Messejana. Isso. Filho da dona Denise e do seu Almi, né? Mas os meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Então quem me criou de verdade foi a minha mãe e os meus avós, né? O seu Chico Félix, que é dono de uma mercearia ali na esquina da BR, dona Luzanira também, que eu ia lá comer aquele pãozinho no final de tarde com café. Saudade com gostinho. Eu não sei se a avó de vocês fazia isso, mas a minha avó, ela fazia assim, ela me chamava no canto e ela dizia assim, vá lá na lata da farinha que eu guardei um pedacinho de queijo pra você. Aí tinha um pedacinho de queijo, assim, só um pedacinho aí, você com farinha, limpava pra colocar dentro do pão. Então, assim, eu tive uma infância maravilhosa, porque eu tinha muitos amigos. E eu sempre fui muito comunicativo. Mesmo sendo filho de mãe solteira. Isso. Mas teve todo o amor da sua mãe e dos seus avós. A minha mãe, ela era a mãe de bairro, né? Apesar dela ser professora, minha mãe é professora. Professora tem que corrigir. Né? Aí a minha mãe, ela era aquela assim, eu dizia assim, mãe, eu vou botar um brinco que o fulano tal botou. Não bote não. Se você botar um brinco, eu corto a sua orelha. Ela falava isso, que ela não assiste essa parte do podcast. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Aí eu dizia assim, mãe, eu vou fazer uma tatuagem. Não vai fazer tatuagem, não. Se você fizer tatuagem, eu boto você pra fora de casa. Minha mãe era... Mas muito ela rígida. Era a maneira que ela tinha pra poder controlar 4 filhos, né? A ausência do pai. A ausência do pai, dentro de uma comunidade, porque assim, a gente fala hoje, já é muito mais normal, mas no começo dos anos 90, porque eu nasci em 84,
Então, assim, no começo dos anos 90, 92, 93, uma mãe solteira sofria muito mais. Demais. E a culpa era da mulher. Não era do marido que saiu de casa. A culpa era da mulher. A culpa era sempre da mulher e tal, né? Então, assim, eu sempre tive muita habilidade para me comunicar. Inclusive, vou contar uma história que a minha mãe me contou um dia desse. Eu nunca contei em lugar nenhum. Vai ser a primeira vez que eu vou contar aqui. Aos cortes, né? Eu cheguei para minha mãe, humildemente, e falei assim: mãe, eu era uma criança tímida, né? Quieta. Ela, você? Meu filho, o motorista do ônibus uma vez parou o ônibus na frente da minha casa, mandou me chamar e disse assim: olha, aquele bichinho ali tá fazendo zoada lá no fundo do ônibus, batendo no teto do ônibus. E quando os meninos descem, ele vai lá pra frente, fica sentado na frente do motor e vem conversando comigo até lá, não cala a boca um segundo. Aí eu falei assim: mãe, eu fazia isso. Porque na minha cabeça eu era uma criança quieta, né? Mas pra mamãe, ela disse que eu sempre falei muito. Então, assim, eu sempre tive a comunicação, né? Me comunicar sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. E eu... E então, o meu... essa descoberta foi nessa? Pelo que tu me falou até agora, a gente entendeu que ele sempre foi ativo. Sempre comuniquei. Eu sempre gostei de pintar. Eu sempre gostei de... Eu com 17 anos eu fiz... 16, 17 anos eu já comecei a escrever. Então eu sempre escrevia muitos poemas, muitas poesias. Eu tenho mais de 2.000 poemas e poesias. Inclusive tem um livro na Amazon chamado Cartas e Poemas para a Humanidade, que é um livro só, um e-book, só digital, né? E eu comecei a entrar, gente, nesse mundo da comunicação através da música. Porque a música foi o que eu sempre gostei de fazer. Sabe? Então, desses 1.001 talentos que você tem, o primeiro, eu acho que foi a música. É, porque a música é o que eu tenho... só pra vocês terem ideia... Foi do Casaponte, ou o pontapé Cara, é a minha essência. É isso. A música, as pessoas não sabem disso. Mas a música é muito mais essência pra mim do que o jornalismo. O jornalismo é o que ganha maior expansão. Entendeu? Assim, é o que as pessoas mais me conhecem. Interessante. Mas a música é o que eu mais amo fazer. Entendeu? Inclusive, E até quando a gente estava aqui conversando em off, você me falou, eu não sabia que o Almir era cantor. Pois é. Inclusive, cara, eu tenho composições e eu tenho uma necessidade e a obrigação de gravar essas composições, porque isso não pode morrer só comigo. Eu já tenho 38 anos de idade, agora em abril eu vou fazer 39, tô ficando velho já, e eu preciso fazer isso. Por quê? Porque covardemente eu não fiz. Né? Assim, covardemente porque a vida foi me levando para outros caminhos, né? Massa, né? Mas eu fiz músicas. Tem uma música minha que eu fiz com 17 anos de idade, até os meus vizinhos brincavam comigo. Poema, né? Poema. Não, mas a música ela falava assim, um trechinho da música, ela falava sobre Fortaleza. Eu tinha 16 anos de idade. E eu queria colocar um trecho da minha rua, porque eu morava na rua João Crispim. Aí eu fiz uma música baladinha, pensando assim, cara, eu vou fazer uma música que um dia vai passar num comercial de televisão. Aí a música assim... Sempre sonhava um ponto lá de cima. Sempre. Aí a música fala assim, a lua que ilumina a cidade, as calçadas, o silêncio, onde eu possa caminhar, perfume da rua João Crispim, dos canteiros, dos capins, dessa cidade Fortaleza, quero ver-te entardecer. A lua que ilumina a beira-mar, MPB total. E a chuva beija o rosto da lagoa e dirá, conduz-me nos ventos de setembro, ao encanto dos coqueiros dessa cidade Fortaleza, quero ver-te menstruar. É de lascar. Ei, mas cara, e eu vou dizer uma coisa também. Essa voz do fundo é o nosso parceiro pequeno ali. É o pequeno, é. Eu nunca cantei essa música nenhum. É o primeiro registro que eu tô fazendo assim, de o que é interessante. Público. Mas assim, eu quero fazer isso, sabe? A melodia. Não, mas assim. Não é? Essa música. Não, mas isso aqui não foi ele fez agora. Ele só tinha 16 anos quando ele fez essa música. E eu tenho outras tantas canções que eu precisava fazer isso, assim. Mas na tua família, assim, a questão da comunicação, talvez tenha puxado pela tua mãe era professora, mas assim, na tua família tinha algum outro artista? Não. Ou não? Todo mundo todo mundo é professor. Porque às vezes você fala, não, mas eu puxei isso aqui do Beltrano, do Cicrano, do meu tio, é porque... Mas assim, é algo que surgiu de você. É. Sabe aquela música da Rita Lee? Que ela fala
levava uma vida sossegada, cantava de sombra e água fresca. A Ovelha Negra, a música Baby, Baby. Inclusive, dá um salve aí a melhoras delas, né? Ela foi internada agora recentemente. Nós estamos tocando aí. Quando a gente toca no nome de uma pessoa, as energias, né? Vão fluir energias, positividades para ela, que ela melhore bem ainda. Melhore, Almi, e o jornalismo? Cara, na verdade, assim, só para complementar, eu não tive nenhuma referência, porque o meu irmão é professor, minha mãe é professora, minha tia é professora, minha cunhada é professora, minha prima é professora. Então, se todo mundo era professor, e lá em casa é assim, você tem que ser professor. E aí eu disse assim, cara, não vou ser professor, vou ser comunicador, eu sou comunicólogo, né? E eu comunico com tudo, e eu entendi isso depois de muito tempo. Qual foi a escola que você estudou? Cara, eu estudei no Pio X, na verdade eu estudei no Patronato, que é uma escola lá de... Não. O Pio X era no centro, né? O Pio X no centro, exatamente. O Patronato era ali na Messejana, e depois eu fui no Pio X. Eu estudei no Pio X da primeira série até a segunda, até o primeiro ano, mais ou menos. Isso. Pois é, porque o Pio X era na frente do GEL, do lado do João Pontes. Tinha um Patronato também, lá em Sobral também, cara. Pois é. Mas era muito legal. Isso, GEL. E aí eu estudei, e depois foi o vôlei que me levou para estudar em um colégio melhor, que foi o 21 de Abril. Porque como eu era muito grande, eu tenho 1,86, né? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu já tinha 1,82 m. Mais um talento aí, anota aí. Eu jogava vôlei, mas eu jogava bem, porque eu fui para a seleção cearense, fui para o Campeonato Brasileiro, eu fui campeão cearense, eu fui para o Campeonato Norte-Nordeste. Então, foi o vôlei que me deu a oportunidade de perceber, através de um amigo meu, que é meu pai, ele não é meu amigo, não foi meu treinador, ele foi meu pai, que é o Marcão. Marcão é um negão de quase 2 metros de altura, grosso, mas ele é educador, ele não é professor. As pessoas que a gente aprende mais com essas pessoas. Cara, assim, eu tinha 17 anos de idade, e eu jogava vôlei, queria brincar, como qualquer garoto, né, frescar e tal. Aí ele me tirou do time, porque eu tava fazendo besteira, ele me levou lá pro canto, e aí ele olhou, falou um monte de coisa, obviamente que eu não vou falar aqui, né? Me esculhambou primeiramente, depois ele falou assim, cara, que modelo de homem você quer ser para sua família? Que modelo de homem você quer ser para a sociedade? Que modelo de homem você quer ser fazendo essas coisas que você está fazendo? Essa é a tua oportunidade, cara. Aí ele virou as costas e saiu. Bicho, aquilo foi um day one, sabe? Um dia de virada de chave. E eu fico assim, até hoje eu me arrepio quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque eu comecei a perceber cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou de uma família pobre. Se eu não aproveitar essa oportunidade que está se abrindo aqui agora, as coisas não vão acontecer para mim. Eu nunca vou trabalhar na TV, eu nunca vou, né? Porque eu passei por outra, até... E Franzé e Davi, as pessoas têm muita pressa com relação à vida. Isso. Nossa, eles, assim, hoje em dia, o que todo menino de favela quer? Quer ser respeitado e ter poder. Todo ser humano quer isso. Aí quais são os meios que você tem para fazer isso? Ou você entra na música, ou você entra no futebol. Por quê? Porque você ganha dinheiro assim, se for muito bom, muito talentoso, se tiver oportunidade Porque o que é a oportunidade? É você ter o seu talento. O cara é muito talentoso e ele se preparou. Aí quando chega na hora, o cara fala assim, eu tenho uma oportunidade para você. Aí você só diz, tá bom, bora lá. E aí você pega. Aquilo é a oportunidade. Por quê? Porque se você não se preparar, se você não treinar, se você não se esforçar... E quantas vezes... Hoje a gente tem um carrinho, hoje a gente tem uma casinha de morar, né? Mas quantas vezes você teve que andar de ônibus, você não tinha dinheiro para merenda... Naquela época era bem mais difícil do que agora. Na verdade sempre foi difícil, mas naquela época... Era muito mais. Cara, esse bichinho aqui que a gente tem, o celular, ele é uma porta para o futuro ou não. Tem agora uma inteligência artificial chamada Chat GPT, né? Cara, o Chat GPT ele é incrível. Porque as pessoas elas estão usando para ele fazer textos. Mas se você quer ter uma ideia, isso daqui é riquíssimo. Se você quer ter uma ideia, você pega e escreve assim no Chat GPT. Eu quero que você seja meu mentor.
Me diga como eu vou fazer um modelo de negócio para vender um produto diferente dentro da comunidade que eu vivo. Pá! Aí ele vai lá e vai te escrever. Ele vai te dar uma ideia, ele vai te mentorar, ele vai ser teu mentor. Eu quero fazer um curso com meu irmão. Meu irmão é psicanalista, eu tenho um curso de comunicação. E aí eu botei lá, como fazer um curso de comunicação e oratória utilizando os artifícios e as ferramentas da psicanálise. Ele foi lá e me deu. Quer dizer, ele é uma inteligência artificial, ele faz pesquisa em todo a internet. E aí você tem uma mentoria com relação àquilo. Mas o que o pessoal faz na internet? WhatsApp, Instagram, Facebook, Tinder. Né? Então você tem que ter essa perspicácia, você tem que olhar e falar assim, cara, é para esse lado aqui que eu vou. E ter gana mesmo. Como você falou, Davi, cara, eu sempre pensei muito alto. Eu mirava alto. Eu não acertava sempre, não. Mas eu mirava alto, cara. Porque sonhar baixo e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Pelo que você falou, você pensava alto, pensa alto, com certeza ainda hoje. Sim. Mas você se preparava para isso. Você falou também de oportunidade. Qual foi essa oportunidade que você... Essa é a oportunidade que você segurou, assim, as primeiras que você... E também, quando você tem uma oportunidade, às vezes não é pode ser também uma pessoa que lhe deu uma oportunidade ou uma ocasião que lhe ocasionou aquela oportunidade. Existe isso? Teve algumas pessoas que lhe ajudaram no começo? Ou foi só realmente essa preparação que você teve que fez criar essa oportunidade? Fala um pouco disso aí. Cara, eu acho que a primeira das oportunidades que eu tive foi o esporte. Ó, quando eu entrei, eu vou um pouquinho mais lá pra frente, depois eu volto. Quando eu entrei na TV, eu tinha um viés de pensamento. Né? Eu tenho que levar aquilo que eu sonhava quando eu era mais jovem para dentro dessa oportunidade que eu estou tendo agora dentro da televisão. Isso. E eu tive um chefe chamado João Marcos Gomide. Eu faço questão de falar dele em todos os podcasts, em todas as entrevistas. Por quê? Porque foi esse cara que chegou para mim e disse assim, eu queria que você fizesse uma matéria falando dos bairros de Fortaleza. Pode fazer. E eu dizia assim, mas cara, como é que você quer o texto? E aí ele dizia assim, faça o texto do jeito que você quiser. Aí eu disse, mas quanto tempo? Livre. O cara me deu a oportunidade de fazer o que eu queria fazer. Então, assim, eu tive essa, entre aspas, sorte, né? De poder ter liberdade para poder fazer isso. Dar certo, poderia também dar errado. É, porque eu tava entrando na Globo. Você tinha um propósito, um pensamento à frente e se capacitado, tinha tudo também para poder dar certo. Isso. Aí eu peguei e pensei assim, cara, eu quero levar isso daqui, essa minha ideia que eu tinha aqui pra dentro da TV. Que foi o quadro Vida Real. O Vida Real. E eu acredito, cara, que tem... Esse nome foi você? Foi você não, que deu? Eles já tinham tinha lá. Um nome. Eles já tinham. Eu só fui lá, só dar a cara mesmo ao quadro. Que foi um fenômeno na época, né? Assim, 2015. É tipo aquela história... 2019 foi um fenômeno. Que embora que a TV ela tenha dado a ideia e ela tenha dado o nome, mas eu acho que quem deu a vida ao quadro foi você. Foi, de verdade. Isso eu tenho que... Voltamos lá nas oportunidades. Então, as oportunidades. Então, o que aconteceu? Eu peguei ali aquela oportunidade, trouxe aquela oportunidade para dentro da minha realidade, mas eu sempre acredito, Franzé, que tem 4 pilares que podem mudar a vida de uma pessoa que vive dentro de uma comunidade, como foi o meu caso, como é o caso de vocês, como é o caso de muita gente que está assistindo aqui. O esporte, a arte, a religião, que eu acho que a religião, por mais que tenha aí muitos arranhados, né, a religião ainda é um fator que faz com que você possa mudar de vida, porque você começa a entender outras possibilidades, né? E a cultura. Cara, a arte, a educação, a religião e a cultura. Se os governantes que a gente tem hoje entendessem isso, mas eles não querem entender porque não faz parte da necessidade deles, as pessoas não querem que as pessoas estudem. Os políticos, grande parte dos políticos, não querem que as pessoas estudem. Não querem que eles entendam qual é a diferença entre esquerda e direita. Não querem. Porque tem muita gente que é pobre que diz assim, eu sou de direita. Não é, filho. Não é. Você não pertence. Você pode ter ali o seu ideal de direita, mas você não é de direita. Você não pertence à direita. Nunca vai pertencer.
Porque direita não é isso. Esquerda também não é só você andar, que muita gente pensa assim, vestir vermelho e botar os peitos lá de fora. Também não é isso. Estudem a diferença entre direita e esquerda. Estudem o que cada partido quer dizer, o que cada partido luta. Quais são as conjunturas que eles fazem, as alianças que eles fazem. Um dia um tá brigado com o outro, outro dia não tá brigado com o outro. Inventa centrão, inventa não sei o que, outro caminho, mas tudo acaba a mesma coisa. E também não é porque eu seja de a mesma coisa. que algo que surge da esquerda, eu também vou dizer, não, isso aqui não presta. Não presta, exatamente. Porque eu sou... Eu digo, tem uma frase pra mim que é muito forte, que é: quem tem o seu político de estimação vai sofrer muito. Por quê? Cara, não tenha político de estimação. Você tem que entender o que você quer, o que eu quero, o que é bom pra mim. Porque um cara que é pobre, um cara que ganha um salário mínimo e ele é de direita, o que foi que a direita fez durante os anos de governo que a gente teve agora, de extrema direita? Tirou quais direitos do trabalhador, né? Excluiu quais ministérios? Tá melhor ou tá pior? Ou é só porque o cara ligou ali a religião com um pouquinho de problema social, com, né, uma cara... Agora, se o cara é dono de uma empresa... Eu tô sendo jornalista aqui agora. Show de bola pra nós. O cara é dono de empresa. Vamos raciocinar. Ele é rico. O cara tem interesse que quem esteja no poder? O cara da direita. Claro. As coisas dele. Né? Se um cara dele, aquele, o velho da van lá, o careca, se ele chega e diz assim, por exemplo, cara, eu quero que esse cara que esteja no poder. Por que ele quer que o cara esteja no poder? Porque o cara queria excluir, acabar com a carteira assinada, porque o cara queria acabar com os direitos do trabalhador. Não estou defendendo nenhum nem outro, não. Eu acho que os dois tipos de governo, eles são interessantes e importantes para a sociedade. E essa alternância de poder, ela é boa para tudo. Porque senão você vira a gente volta para a época do imperialismo. Onde é uma ditadura, onde só um tipo comanda. Né? Então, assim, as pessoas têm que se atentar. O que a gente vê agora recente, essa questão, porque fulano perdeu, vamos pra rua, vamos brigar. Cara, tem 4 anos. Um assume, depois de 4 não anos deu o outro certo. volta. Foi bom. Eu torço para que todos governem bem, mas principalmente, cara, que governem para essas pessoas. Porque quantas vezes, vocês sabem muito mais do que eu, mas quantas vezes, cara, a gente viu pessoas passando fome. E a gente ouve lá a galera dizendo assim, não, essa galera aí não quer trabalhar. Amigo. Cara, não tem mindset pra isso, entendeu? Amigo, o que tu acha que pode resolver esse problema? Vou dar um exemplo. Tu acha que a gente botando uma delegacia em cada esquina e um posto de saúde em cada esquina vai resolver o problema da segurança e da saúde? Não, tudo começa na educação. Sabe qual é a maior entrada de pessoas dentro dessas UPAs e qual é o motivo do maior número de pessoas entrando dentro das UPAs dos postos de saúde? Diarreia, dor de cabeça, dor no corpo. Sabe como é que resolve isso? Lavando as mãos, lavando os alimentos. Educação. Volta tudo lá atrás, na educação. Cara, eu tenho muita sorte de ter nascido filho da dona Denise, cara. Minha mãe, ela não é uma pessoa fácil. Na 3ª série, na 2ª série, no livro de ciência tem dizendo. Tem, claro. Bom, lava outra, lava uma. E é isso, tá entendendo? Sim. O que a gente está fazendo aqui? É dando consciência para a população do poder que eles têm. É dando consciência para a população de que... Aí as pessoas veem assim, o Almir fazia uma reportagem lá brincando, mostrando as coisas, era divertido, mas tem um porquê ali por trás. Porque essa galera não queria aparecer na televisão se não fosse naquele momento ali. Verdade. E ser respeitado como história de vida, como motivação, como superação. Cara, quantas pessoas... Eu entrevistei uma vez um mecânico que Qual a que mais te marcou? Não tem uma só. Chega devagarzinho lá. Lá. Pessoal, vocês estão curtindo o podcast, nosso amiga dele. Curte aí o nosso canal lá no YouTube, Podcast Positividade. Curte também lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Podcast Positividade, @Podcast Positividade. Viu, pessoal? Curte, compartilha.
Estamos no terceiro programa com essa excelente pessoa, nosso amiga dele, vai introduzir a trajetória dele do jornalismo. TV, no jornalismo. Ele sempre foi da TV, vem de cima da filha da... Não, teve uma trajetória. Pronto, antes Vale. dele falar sobre... Eu queria só fazer uma pergunta para se encaixar dentro do que ele vai falar agora. Porque o Almir falou que a gente conversando, o Almir foi jogador de vôlei, o Almir foi cantor, teve oportunidade, poeta. Então, assim, qual foi o momento que você viu? Disse, não, o jornalismo é esse caminho que eu tenho que traçar para minha vida, é aqui que eu quero ir. Quando foi que você teve essa percepção? Cara, boa pergunta. Eu entrei na TV União, né? Jovem de cara de coração, para chamar uns clipes e tal, não sei o quê. Só que assim, naquela época, eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Então eu só queria ser famoso para eu ter dinheiro, para eu poder pagar minhas contas. Acabou-se. Aí como é que eu penso? É o que todo mundo pensa hoje. Eu tinha um pensamento que todo mundo pensa hoje. Não existia um propósito. Porque, cara, sério mesmo, não é por nós. É sempre pelo outro. Tudo que existe no universo, tudo que existe na natureza é sempre para o outro. As águas dos rios, elas não matam a própria sede. O cheiro que as flores exalam, eles não servem para as próprias flores. Então, nada na natureza é para si, não é para mim, é para o outro. Eu não tenho esse talento da comunicação para poder ganhar dinheiro. Eu não tenho, sabe, não é isso. É para eu trabalhar em prol das outras pessoas. É dar voz para o outro. E, juntamente com isso, eu vou ganhar minha grana. Mas não é... Uma consequência. Não é só para mim. Não é uma prioridade, é uma consequência, no caso. E assim, quando eu comecei, eu só queria ser famoso para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas. Nem ganhei tanto dinheiro assim, né? Porque meu primeiro salário foi R$635, que era um salário mínimo na época, né? Tá lá na minha carteira. Quem quiser ver, tira um print que eu mando para vocês depois. Mas é isso, cara. E foi interessante que eu participei de um concurso de VJs da TV União. Aí eu fiquei entre os 100 colocados, depois fiquei entre os 50 colocados, depois fiquei entre os 30 colocados, depois eu fiquei entre os 10 colocados. E quando eu fiquei entre os 10, eu já disse assim, cara, eu tenho chance. Eram 10 homens e 10 mulheres. Aí eu disse, rapaz, pode ser aqui que o negócio role e eu ganho esse negócio, né? Aí, cara, eu fiquei perturbando o pessoal da TV, porque eles tinham dito que ia sair o resultado num dia e não saiu. E por fim, eu vi lá na televisão que já tinha os 3 finalistas homens e os 3 finalistas mulheres. Aí, cara, eu desabei, sabe? Eu entrei assim numa deprê, foi muito paia. Eu ficava deitado na cama. Só que tinha um dos finalistas, um cara chamado Daniel Arcanjo, nem sei onde é que ele tá, mas ele era do Rio de Janeiro. Ele tinha vindo pra cá pra participar, porque na época a TV União era como se fosse a MTV, né? Isso. Tava bombando aquele tempo. E aí tinha a Natália Nara. Até pra ver era uma revolução pra época, né? A gente tem um programa de clipe aqui na... E o chat, né? Que você podia... O chat União. Bate-papo União. Uma febre cearense total, aquele papo bate-papo. Aí o que foi que aconteceu? Esse cara foi assaltado. Perdeu todos os documentos e teve que voltar para o Rio de Janeiro. E não fui eu que mandei assaltar ele. A promessa, não fui eu que mandei assaltar o cara. Não, mas foi verdade, assim, não fui eu que mandei assaltar, não. O cara foi assaltado, infelizmente teve que voltar, né? Lá para o Rio de Janeiro. E aí eu tava deitado na minha cama, já assim, muito, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que voltar para a música. E a música não dá tanto dinheiro assim, e aí o que eu vou ter que fazer? Aí eu recebi uma ligação da produtora, Fernanda, e a Fernanda disse, olha, você tem que vir agora pra gravar a sua chamada. Por quê? Porque a chamada dos outros concorrentes já tá passando. Aí eu saí de casa, botei uma blusa azul, horrorosa. Ave Maria. E eu tinha um cabelo assim, meio assim pra cima. Cara, enfim, fui lá, gravei. E quando eu terminei de gravar, a Fernanda olhou pra mim e falou assim, dos 6 finalistas, você é o melhor. Cara, quando ela falou que eu era o melhor, aí eu disse assim, eu tenho que criar alguma estratégia pra poder ganhar esse concurso. Aí foi o que eu fiz, eu fui numa gráfica no centro, eu ainda tenho esse papelzinho em casa.
Aí eu peguei uma foto minha que eu tinha da época de música, e aí eu coloquei lá, me ajude a vencer o concurso de DJs da TV União, vote, Almir Gadelha, não sei o que lá, ligue e tal, não sei o que, mano. Focado mesmo, né? Aí eu cheguei e eu fui lá na praça... Do Ferreira. Na praça, não, do Ferreira Zé de não, Cá? do Antônio Bezerra ali, do Norte Shopping. Sei. E aí eu cheguei pra galera, eu tô fazendo parte do concurso de VJs, da TV União, Sozinho. vote em mim, sozinho. Vote em mim. Aí eu peguei e cheguei lá na porta, eu chegava na porta do Iguatemi, e eu dizia assim, ó, tudo bem, eu sou a amiga dele, eu tô participando do concurso de VJs da TV União, eu queria que você votasse em mim, por favor, esse bilhetinho aqui volta só uma vez. Aí quando foi no dia da final... Rede social não tinha não tinha nada, era. Pesado, né? Era na boca a boca mesmo. E aí eu fiz uma amizade com uma galera, uma galera assim era a galera que tinha na época tinha umas turmas, né? Sei. Lá, eu não me lembro quais eram as turmas, mas eu fiz amizade com a galera lá, com eles. E aí eles começaram a comprar meu nome. Aí dos 6 finalistas eu tive 60% do voto do público. Dos 6. Tu sabe o que é isso? Aí o pessoal achou assim, cara, ele é um fenômeno, né? Esse menino é um fenômeno, as pessoas adoram ele. Mas mentira, tinha sido eu que tinha... Ou talvez tenha sido, eu não sei se foi, mas assim... E aí eu ganhei o concurso de VJ da TV União, só que eu tenho uma personalidade muito ativa, né? Dos 6 só ficou um. Dos 6 ficaram 2, um homem e uma mulher. Eu ganhei com a Ayane Batista, uma negra linda, que tem um cabelo cacheado, Sim, até sim, depois foi lembro pra a TV Diário. Pra caramba, ela fez altas coisas aí. Fez. Massa. Ela é pra estar na TV, porque ela continua linda, ela tem 35 anos, 34 anos, continua linda, e ela deveria muito estar na TV. A TV, às vezes, assim, porque a galera quer pagar muito pouco, né? Que é o padrão também. A galera quer pagar muito pouco e deveria ter, uma mulher dessa deveria ter um programa na TV tranquilamente, porque comunica muito bem a Ayane. Massa, né? Fazer. Aí eu passei 5 anos lá na TV União, né? Aí eu recebi um convite para ir para Nordeste TV, que na época era o SBT, depois de um ano se transformou em Band. Eu passei 1 ano e 9 meses lá, mas também foi outro boom. Aí Qual qual era o tipo... programa lá? Ah, Qual era o programa lá? Era na o TV? Pode Contar. Pode contar. É. Qual era o formato? Era um programa de entretenimento. É que lá a gente fazia outras coisas. Na TV União eu só fazia clipe, eu fazia umas matérias mais bobinhas, porque eu também não tinha nenhum tipo de experiência, né? Então... Lá a gente podia errar muito, as matérias tinham 9 minutos. Era um negócio bem longo para preencher o tempo, porque o programa era grande e tal. Tinha matéria de 14 minutos falando sobre aquário. Um negócio assim sem lógica, né? Um negócio assim, sem lógica. Mas na época, aí na Nordeste TV a gente fazia tudo. Matéria de denúncia e tal, não sei o quê. E aí eu fui convidado para fazer o Vida Real na TV Verdes Mares, que foi em 2013 para 2014. Você foi chamado especificamente para fazer esse quadro. Foi. Porque, na verdade, eles fazem primeiro uma pesquisa lá dentro de pessoas novas, né? Que as pessoas querem indicar. Por quê? Porque sempre tem um nome, né? Aí eu trabalhava com a Rita Brito. E eu era muito amigo da Rita Brito, que é a mulher do Luiz Esteves. Entendeu? Aí foi o Luiz Esteves que indicou meu nome. Luiz, te amo. E o Luiz, cara, o Magão, ele é um grande cara. Showman. Ele é um showman, aquele cara. Bicho, ele é o maior comunicador que eu acho do Ceará. A quantidade e sempre tem... O resto são bons. Mas ele é um cara, ele lê aquele TP com uma destreza, com uma habilidade. Você jura que ele não tá lendo, você jura que ele tá falando, e é tudo escrito. Olha aí, mano. Ele tem agora, tá na TV Cidade, né? Agora, durante esses dias, agora a gente descobriu mais um talento dele, né? Torcedor do Fortaleza. E aí ele brinca com isso, né, e tal, e ele é um cara muito bem-humorado. Tava vendo uma outra etapa, um outro lance da vida dele. Mas, basicamente, eu fiz isso. E nesse quadro o Vida Real, cara... a gente teve um boom muito grande, porque eu consegui levar aquele meu sonho de quando eu morava no Alto Alegre, de contar a história das pessoas, para dentro da TV. Porque eu acho que você chegar, Franzé e Davi, cara, você chega num cara que tem uma grande história, que tem um grande estabelecimento, e você contar a história dele é muito fácil. Eu quero ver tu contar a história de um cara que tem uma bodega, de um cara que tem, de uma mulher que é lavadora de roupa, de um cara que tem um beco, de um projetozinho social, e tu transformar isso
Como tornar isso interessante? Interessante para que o público fique lá vidrado. Então eu trouxe também... É a verdadeira vida real. É a vida real. É a vida real. Cara, aí naquela época era muito massa, porque a gente não tinha ainda também essas brigas que tem dentro dos bairros, tal, de grupos e blá blá blá, né? E não tinha isso, assim, e eu entrava dentro dessas comunidades, eu tinha passe livre. Inclusive, teve uma vez que eu fui lá no lixão do Janguruçu, tem uma favela embaixo, né? E aí eu fui lá numa senhora que era, não sei se ela é viva hoje, mas era a líder comunitária, a Deusinha. Vocês conhecem a Deusinha? Deusinha conheço. Pronto, Conheço. Deusinha chegou e disse assim, eu disse assim, Deusinha, eu tive a bela ideia, mente brilhante, disse assim, eu quero gravar uma passagem lá em cima do lixo. Em cima da rampa. Deusinha disse assim, vamos, só tem que pedir permissão, porque a gente tem que ir entrando lá e tal, não sei o quê. Aí eu disse, beleza. Rapaz, essa Deusinha entrou dentro de uma casa e nada da Deusinha sair. E nada Deus ia sair. Aí a gente começou a ficar assim, a gente vai embora, a gente fica aqui. Quero que passasse uns 15, 20 minutos. Quando a Deusinha saiu, ela disse assim, massa, a gente pode ir lá. Aí eu disse, isso eu já não tava mais com a cabeça na passagem, não queria mais saber nada. Aí eu segui. Quando chegou assim, peraí que eu tenho que falar com o fulano e tal aqui antes. Aí eu digo, pronto, é agora que se concretiza o que aconteceu na primeira casa. Aí eu disse, meu Deus do céu. E lá é uma comunidade mesmo, assim, pesadona. E aí eu cheguei lá e daqui a pouco o Deusinha custa. Quando chegou lá em cima, eu disse assim, Deusinha, tu acha que tá seguro? Ela, tá, meu amigo. Aqui quem manda sou eu. Eu disse, então se ela tá dizendo... Ela tá dizendo assim, vem cá, Deusinha, te amo. Mas eu passei por muitas situações, cara, e ela falou assim, ó, aqui ninguém entra não. Nunca nenhuma equipe de TV entrou pra passar por aqui, não. Como aconteceu também lá no Luxou, né? Ali na Praia do Futuro. Eu não me lembro como é que era o nome do cara, do líder comunitário, mas ele também falou assim, olha, você tá dando uma oportunidade muito ímpar. E a TV, ela pôde mostrar um lado, e era o lado que eu bati a tecla para falar sobre isso, a TV pôde mostrar, cara... coisas positivas de um lugar que ela só ia para mostrar roubo, furto, assalto, morte. E nós temos muitas coisas valiosas, poderosas. E eu acho que esse quadro em específico, Vida Real, que começou com 1 minuto e meio, e tinha um talento da comunidade que ia ser 50 segundos, e tinha dias que o quadro era 17 minutos do jornal. Era 1/3 do jornal, era o Vida Real. Que eles tiveram que repartir o quadro em 2. Aí tinha uns flashes. Cara, era um negócio assim absurdo. A gente chegava no canto... A responsabilidade, porque o negócio é uma coisa gravada, a coisa era ao vivo. Era um bate-bola lindo pra... Só e aí a gente teve a oportunidade, por exemplo, assim, a gente chegava na praça, aí dizia assim, ó, eu tô aqui na praça tal, venham pra cá. E tinha assim umas 15 pessoas, 10 pessoas com a gente. Na outra entrada ao vivo, cara, já tinha 50. Tinha 40 pessoas. Teve uma vez que eu fiquei desesperado, que foi lá no bairro, eu não me lembro se foi no Floresta. Eu acho que foi no Floresta. Cara, tinha na praça, no final do jornal, umas 300 pessoas. Eu não tinha domínio mais sobre nada. Ainda bem que tinha ido um cara pra tocar teclado lá e aí eu disse, negado, pelo amor de Deus. Pessoal, para, silêncio, deixa eu falar aqui. Galera, eu preciso que vocês se organizem. Todo mundo pra cá, e todo mundo vinha e tal. E eles achavam fantástico, porque maestro, era a oportunidade que a galera tinha pra aparecer na TV, cara. Sem que fosse um corpo estendido lá no chão, que é uma merda a TV só mostrar essas porcarias. Cara, me convidassem hoje, Almir, eu vou te pagar 30 mil pra você ser apresentador de um programa policial. Não, muito obrigado, eu quero minha paz. Sabe por quê? Porque é uma covardia, bicho. A gente tá ensinando, continua ensinando errado aquelas coisas que deveriam ser comuns. Deveria ser comum, só pra finalizar, deveria ser comum a gente mostrar um projeto social, deveria ser comum a gente mostrar um podcast como esse. Por que esse podcast não apareceu ainda na televisão? O que tá faltando? Aí, mas sabe qual é o problema? Os produtores, os repórteres não têm contato dos líderes comunitários, não faz como eu fazia com vocês, como eu fazia com os meninos. Uma rede.
Porque eu ligava e falava assim, ei, cara, tu tem alguém aí pra tu me contar uma história assim, assim, assado? Repórteres, vocês têm que fazer isso. Sejam amigos dos líderes comunitários. É a base. É a nós base, bicho. estamos lá, nós sabemos, nós conhecemos todos. E aí é contar histórias disso, é contar história de Fortaleza. Amigo, quando foi fazer o Vida Real, teve algum piloto ou não? Já foi... Na tora. O piloto foi ao ar. A gente fez o piloto, aí eles gostaram tanto que disseram assim, vai ao ar. É o cara preparado. E como ficou essa questão da tua linguagem, desse cearenseis, né, dessa tua espontaneidade, para poder fazer um quadro totalmente diferente, uma pessoa totalmente diferente, assim, que... Assim, na primeira vez que eu te vi na televisão, assim, eu fiquei assim, totalmente assim, entusiasmado e impressionado, porque era algo que a gente nunca tinha visto. Né? Verdade. E só outra para complementar, você foi lapidado durante esse processo ou você... Não, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Quem fala negado é a minha mãe. A mãe fala assim, bora negado pra praia. Ela fala hoje. Nos grupos, no meu grupo da família, que sou eu, minha mãe e meus 4 irmãos, as pessoas falam assim, negada. Aí a gente bota aí embaixo, rasga, diz logo. Pessoal, só aproveitando aí corre lá do grupo da família, compartilha lá, @podcast Positividade, tanto no YouTube como lá no Instagram. Isso. Aproveita, vai, passa. Aí era engraçado, porque assim, eu fui natural, cara, eu fui eu. E as pessoas, assim, você pode enganar uma pessoa durante um tempo. Você pode enganar uma pessoa durante muito tempo, mas você não pode enganar e não vai enganar ela durante toda a vida. Então, eu disse assim, cara, eu preciso ser verdadeiro. O chefão lá disse que eu podia, então, pá! Aí eu gravei acho que foi 4 minutos e meio, mais ou menos, quando o jornal tinha matérias de 1 minuto e meio, se a matéria fosse muito boa, tinha 2 minutos de matéria. E aí, 4 minutos e meio. Aí ele gostou tanto que ele falou assim, vamos botar no ar. Vamos botar no ar, vamos ver qual é. E aí tinha um ao vivo, que na época a gente produziu assim, umas 5 pessoas que ninguém conhecia. Um cantor que até foi pro The Voice, a Maquem. A Maquem foi a primeira pessoa que a gente fez o Talento da Comunidade. Olha aí, cara. E digamos que você foi também um descobridor de sim, talentos. muitos. Que a gente costuma falar, eu, meu parceiro pequeno, que é o nosso presidente da CUFA, Ceará, qual é a produção desse podcast, a gente tem muitos heróis anônimos. Sim. Tipo, que falta uma pessoa, tipo, você conseguiu descobrir diversas outras pessoas, ou o cara que tocava o teclado, o cara que fazia uma música, o cara que fazia ali um negócio da hora, e ninguém era, até você chegar, era um cara invisível, que só a própria comunidade conhecia o talento daquele cara. Até mesmo ele tinha um sonho, mas na verdade era frustrado por não ter uma oportunidade. Você acha que foi um descobridor desses talentos todos dentro desse quadro? Cara, juntamente com outras pessoas, sim. Porque eu ganhei... eu acho que só em você mostrar, você já tá dando uma... eu ganhei as medalhas e os troféus, mas com a participação de muitas pessoas. Porque era eu, o Rodolfo, que era o dono da produtora, que a gente gravava, o Adriano, que era o cinegrafista, o Novão, que era o cara do operador de áudio, né? Os meninos que editavam. Então, assim, eu acabei ganhando os louros de uma batalha que é coletiva. E é coletivamente que a gente consegue ganhar o jogo, né? O campeonato. Por isso que eu falo, quando eu falei lá atrás, que o cara, a cereja do bolo que você falou, o Amiga dele, mas o Amiga dele teve muitas pessoas que fizeram. Sim. Né? Às vezes é um time, né? Não é só individual. Não é só você. Não consegue. Eu tive a coordenação, eu tinha as ideias e tal, mas para executar, você não executa só. Você não consegue fazer isso sozinho. Mas nós ganhamos. Eu fui homenageado na Academia Cearense de Literatura e Jornalismo por falar cearenseis dentro do jornalismo. Eu fui figura ilustre da cidade de Fortaleza pela UMES, Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará. A gente foi homenageado na Câmara Municipal de Fortaleza, lá pelo trabalho desenvolvido, pela autoestima que a gente dava aos bairros de Fortaleza, cara. Isso não é massa? Foi proposto até pela Eliana Gomes, que na época ela era vereadora. Eu achava isso muito legal, porque a gente tinha a oportunidade de levar aquilo que ninguém ia mostrar para dentro da televisão. E eu continuo fazendo isso. Eu tenho um quadro chamado Gadelhando com o Almi, que vai ser o nome do meu podcast. Eu quero fazer um podcast. Lindo. Gadelhando é legal, né? Vamos gadelhar, negada! É uma gíria da
família Gadelha. Isso. O Gadelha é da parte do seu pai ou da sua Pai. mãe? Do pai. Gadelha de Portugal. A gente está fazendo até um estudo, né? Para tirar a dupla cidadania portuguesa. Mas é de Portugal. Você tinha falado que você é filho de pais separados, você se dá bem com seu pai, você tem contato com ele normalmente? Cara, tenho normal, mas assim, minha heroína é minha mãe. Eu acho que é o tempo. A convivência. Quando você não convive, você E não... também eu acho que o pai, ele tem muito mais o papel. Eu sei que o pai é o provedor na sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade paternalista, né? a geração O Papai Noel, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Então, assim, o padre, né? Quando você vai falar assim de prefeito, você pensa logo em quem? O prefeito, o governador. Você não pensa numa mulher. O presidente. Tanto que a gente só teve uma presidenta mulher até hoje, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade paternalista. Mas eu acho que o trabalho do pai, ele é muito mais do que simplesmente pagar contas. A gente costuma ver, o Gadelha, só mudando aqui um pouco, que alguns apresentadores são um pouco emplastificados, que a gente chama, né? Você é um cara que quebrou basicamente isso, né? Até porque ser um negócio ali na hora, tipo caldo de cana feito na hora, um negócio muito massa. Teve algumas matérias, algum desses programas que você se comoveu com alguma situação específica, que você realmente se envolveu, que depois que você gravou, você voltou ali para tentar de contribuir de alguma forma com aquela ocasião. Me fala, cara, se teve, me fala um pouco aí. O Franzé me perguntou isso e eu ia dizer, assim... Cara, todas as matérias para mim são matérias que eu fazia com a mesma empolgação. Porque hoje mesmo um colega me perguntou assim, olha, eu mandei uma mensagem brincando com ele, ele falou assim, ixi, ele acordou todo feliz, isso aconteceu ontem. Aí eu peguei e disse assim, nada, eu sou assim. É o meu mindset, é a minha maneira de ver o mundo, né? E tiveram algumas matérias que para mim foram muito marcantes. Não, sim, anota aí. De contar. Uma delas foi um menino chamado Guilherme. O Guilherme, ele tinha 12 anos de idade e eu fui fazer uma matéria com ele. Ele tinha um intestino curto. Não me lembro exatamente qual era o nome da doença dele, mas ele tinha um intestino curto. E ele era bem magrinho, muito magro, muito frágil, mas ele tinha uma escrita fantástica e ele realmente escrevia muito bem. E ele tinha um livro chamado Contos da Minha Nuvem. E quando a gente chegou lá, que eu vi o Guilherme, a forma que ele falava e tal, na hora eu comprei a briga. Eu disse, cara, eu quero que esse menino se torne eterno. Mas por quê? Porque ele tem direito, ele não vai durar muito tempo aqui. Aí eu saí mandando mensagem pra todo mundo. Inclusive a gente tá vendo que você tá ficando emocionado. Não, mas é porque assim, ele me emocionou muito porque ele morreu um tempo depois, né? Mas assim, eu liguei, mandei pras pessoas assim, cara, gente, vamos lá. E eu disse, eu queria conseguir esse dinheiro. Aí a gente, depois de um tempo, a mãe dele me mandou uma mensagem. Cara, a mãe dele me mandou uma mensagem assim. E a gente conseguiu. Ele me mandou, na verdade, não foi a mãe dele que mandou. Ele mandou assim, tio Almir, eu consegui o dinheiro para lançar meu livro. Porque ele tinha uma voz bem frágil, assim, sabe? Cara, eu tinha acordado, eu desabei em chorar, porque aquele era meu livro. Não era um livro de alguém, era o meu livro, sabe? E assim, eu fiquei feliz, porque eu tornei o Guilherme eterno. Ele era de qual bairro ele? Passaré. Passaré daqui. Que pertinho. Passaré. E, cara, é muito massa isso, porque não é sobre mim, meu irmão. Não é sobre o Almir, é sobre o outro. É sobre como eu posso utilizar o dom que Deus me deu para multiplicar esse dom e levar isso. Porque prosperidade é isso. Eu escrevi um livro que a gente vai chegar já lá. Vamos aqui com ele. O pessoal, livro... Ó, só olha, aqui. O Pílulas da Felicidade. Cara, eu escrevi um livro falando sobre felicidade. E hoje, eu não escrevi isso no livro, mas eu pensei isso depois que eu escrevi o livro, né? E eu tava pensando assim, o que é felicidade? Cara, felicidade é você poder escolher. Tem a oportunidade de escolher. Eu quero comer carne, frango, peixe ou linguiça hoje. Eu quero comer frango, eu vou lá e como. Isso é felicidade. Eu quero abraçar minha mãe hoje. Eu saio daqui, vou lá e abraço ela. Que é a felicidade? É eu poder dizer assim, eu quero comer um doce. Eu sou tão saudável,
ao ponto de eu poder escolher comer um doce. Eu vou lá e escolho. Felicidade é escolher, cara. As pessoas pensam que felicidade é você ter um grande carro, uma grande casa, ter muito dinheiro, gastar. Até elas entenderem que depois que elas têm isso tudo, a felicidade não está lá. Na realidade, a gente vê isso. Até uma vez eu vi uma matéria no Luciano Huck que mostrava um meninozinho aqui do Nordeste, que ele era surfista. E aí o Luciano Huck perguntou pra ele como é que era a vida dele. Ele disse que era muito feliz, que ele era rico. Aí ele disse, mas rico por quê? Ele disse, não, porque tudo que eu tenho, tudo que eu quero eu tenho. Que é uma prancha, eu tenho um mar. Então pronto, eu sou feliz, eu sou rico. Igual o Almi falou. Vou abrir um parênteses aqui para um tema que eu gosto muito. Né? Existe um sistema que domina a sociedade. E esse sistema diz que você tem que ser bem-sucedido, que os alunos que estudam em colégios bons, eles têm que fazer medicina, que você tenha que ter um grande carro, uma grande casa, e você só vai ser feliz se você tiver uma família, se essa família for homem, mulher e 2 filhos, que esses 2 filhos sejam um homem e uma mulher. Existe um padrão. Construíram. O bonito. Construíram esse padrão das gerações, é isso. Cara, a felicidade não está lá. Não está. Às vezes tem pessoas que passam a vida toda tentando chegar a esse padrão. Fica Cara, velho entender. e não consegue. Eu me visto do jeito que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Eu tenho liberdade de ser quem eu quiser ser. Eu não preciso de alguém me aprovando ou dizendo que eu tenha que ser desse. Não, cara, eu quero ter meu cabelo assim. Se eu quiser cortar meu cabelo bem curtinho, vai ser bem curtinho. Acabou, se eu vou ser assim, sou eu, é o que me faz feliz naquele momento. Eu não tô vivendo nem no passado, nem tô vivendo no futuro, eu tô vivendo agora, porque isso aqui vai acabar já já. Mas E depois se acabar, cara? Ei, Gadeira, mas tu acredita que tem muitas pessoas hoje, na nossa atualidade, que as pessoas ficam esperando uma pessoa lançar uma coisa para ela poder seguir? Sim. Já tem pessoas que vivem dessa forma fazendo. Sim. Ah, eu quero ser igual aquele cara. Não por ser... Ah, o cara tá fazendo uma coisa mais... Às vezes só o estilo. Sim. Esse cara que não consegue ter identidade própria. Às vezes por moda. Aham. É medo. Medo também. Medo é não De entender. assumir de o que é, de Olha, ser. Se você tem uma ideia, faça aquela ideia acontecer, porque você pode ser o grande líder daquele movimento. Você pode criar um movimento. Eu adorei o nome do podcast de vocês, porque é um movimento que eu faço há 5, 10, 8 anos na internet. Aproveita e segue Positividade, pessoal, do canal lá no YouTube. Podcast Positividade. Positividade. E o Instagram do nosso amigo Amiga dele, qual é? É a amiga dele. O Gadelhano, ei. E aí o que eu faço, cara? Eu gravo, eu tive a ideia, eu tive o desejo, Deus me deu esse desejo de fazer mensagens. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma mensagem, eu vou gravar porque aquilo ajuda pessoas. Já tiveram pessoas que chegaram no meu direct e disseram pra mim assim: Almi, eu tô aqui no 9º andar de um edifício, eu iria me jogar. E eu abri o meu celular para mandar uma mensagem de despedida para uma pessoa. Só que eu vi seu vídeo. E o seu vídeo falava exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E ele me prendeu. E eu tô te mandando uma mensagem só para te pedir obrigado. Eu vou descer. E as pessoas pensam que é brincadeira isso. Cara, não é. Não é. O índice de suicídio durante a pandemia foi muito grande. Exorbitante. Foi um número. Porque o Ceará é um dos maiores, né, inclusive. Divulga. E eu acho que, às vezes, uma palavra, uma imagem, às vezes a pessoa tá pronta ali pra poder pular. E quando vê um Sabe qual é a cidade que tem o maior índice Recentemente agora de suicídio, uma né? prima minha cometeu suicídio. Olha aí, Eu tive um tio meu, É, semana agora, retrasada, que minha prima tá com acho que ele 60 morreu. dias. Eu tive. E assim, cara. É a cidade que tem o maior índice é Viçosa do Ceará. Viçosa do Linda. Maravilhosa. Ceará. As pessoas. Aqui, local. Estado do Estadual. Ceará. E assim, eu até. Depois. Eu tive um tio meu, na verdade ele é casado com minha tia. Mas o cara, militar, vida estável, 2 filhos, com netos. Cara, se suicidou sem. Até agora não tem uma lógica. Ele não estava doente, ele não descobriu uma traição, ele não tinha problema, ele viajava com a mulher dele, simplesmente tirou a própria vida. Eu até coloquei no grupo lá dos meus irmãos. Eu disse: olha, por favor, se vocês tiverem algum problema, digam aqui no grupo. Conversem.
Porque às vezes você percebe que a pessoa está triste, aí você acha que é frescura, você percebe que a pessoa está isolada, isso é besteira. Mas é um assunto muito sério. E isso acontece há muito tempo. Só que hoje as pessoas têm mais possibilidades, né? Mais possibilidade de ver na internet o que faz e tal. Falando da TV, tua trajetória, quantos anos você passou fazendo esse quadro? A gente sabe da grande repercussão porque a gente teve isso em nossas comunidades, porque a gente diretamente participou dessa construção, também por indicações também desses talentos. Me fala um pouco, o que você já está falando aqui agora, já é pós-TV, né? Que é isso, essas que eu vou fazer escritas, depois, eu falo né? também do livro, mas eu falo o que você fala aí, fecha aí o nosso assunto do programa Vida Real. Eu falo muitas coisas, né? Eu falo por isso que a gente está aí controlando. Eu falo muitos assuntos ao mesmo tempo, né? Porque para nós o auge, né? Para muitas pessoas, o auge do Obriga dele é só a TV. Quadro da TV e pronto. Mas também estamos lapidando, queremos fechar esse assunto. Mas ainda vai ter o auge. Ainda vai ter o auge. A minha pergunta sobre a TV era para o Palmeiras, para perguntar para ele se televisão dá dinheiro. Não. Acabou de falar. Tem poucas pessoas que ganham dinheiro com televisão. Aquelas pessoas que têm um programa que eles podem vender. Aquelas pessoas ganham dinheiro com televisão. Os diretores ganham bastante dinheiro com televisão. Mas se você for ali pegar jornalista, hoje em dia o jornalista ganha um pouco mais assim, do que acima do piso. Um diretor de televisão aí de coordenação e tal deve tirar lá os seus 10 mil. Um âncora muito famoso, bom, deve tirar os seus 12 mil. E ninguém fica rico com isso, né? A pessoa vive bem. Tem a fama e assim, da visibilidade. Se você não tiver o contrato de exclusividade que a gente tinha, você pode conseguir ganhar dinheiro com outras coisas. Agora sim, qual é o grande lance da TV? O grande lance da TV é você ter liberdade para você poder ganhar dinheiro com outras coisas. Aí você vira garoto de propaganda, você vira garoto de propaganda de uma marca, aí você faz outros negócios, aí você consegue ganhar ali, fazer um cerimonial, uma palestra. Mas no caso de ter contrato de exclusividade, você já não pode fazer isso. Não pode fazer nada. Mas isso é a cara da TV, né? Ela prende o talento dela no contrato. Isso. Ela não deixa o talento ir embora. Isso, exatamente. Ela prende. Só que até o cara perceber que... Aí no caso eu sou dono de uma grande marca, pra mim poder chamar o Almi pra poder fazer o meu comercial... Não podia. Mas eu quero, no caso eu teria que fechar com a TV. Não dava pra fazer isso. No jornalismo não. Só se eu fosse do entretenimento. Mas ninguém ganha muito dinheiro com televisão hoje em dia. A não ser que você seja um grande player, né, do mercado, tipo alguém, um César Tralli, uma Maju Coutinho, que aí um cara desse ganha 50, 60 mil reais, né? Aí você tem um William Bonner que ganha mais de R$1 milhão, mas é a voz do jornalismo. Mas hoje em dia, cara, você entra na televisão, você vai ganhar seu salário de 5 mil, 6 mil reais. Tô falando aqui em valores, não para esnobar isso, mas assim, é porque as pessoas elas acreditam, os estudantes de jornalismo, eu vou ser famoso, porque isso é ego e vaidade, são duas coisas diferentes. E fama não paga conta. Quando eu percebi isso, cara, que eu já era muito conhecido, muito famoso, porque eu não posso dizer que eu não sou. Sou. Onde eu vou, as pessoas continuam querendo tirar foto, continuam querendo falar e continuam dizendo que me querem na TV. Agora, se eu for voltar para a TV, vai ser para algo meu. É um projeto que é a cara do Almi, que é na TV. Então você está contratando o Almi da TV. Porque se for para você trocar horas trabalhadas por dinheiro, isso é um esquema que eu não tenho mais interesse de fazer, pelo menos por enquanto. Foi bom para você? Cara, foi excelente. Excelente, eu não tenho o que dizer. Assim, eu sou o que eu sou hoje por conta dos trabalhos que aconteceram na TV União, na Nordeste TV e na TV Vesmares. Sou muito grato, fiz muitos amigos, né? E acho que foi importantíssimo. Se disser assim, você faria tudo isso outra vez? Sim, faria tudo isso outra vez. Eu acho que foi... Eu sou muito grato, sabe? Por ter trabalhado, por ter conhecido as pessoas, ter conhecido vocês, todos os líderes comunitários, ter ido 4 vezes em cada bairro de Fortaleza. Na época eram 119, hoje são 121. Mas na época eram 119. Eu fui 4 vezes em todos os bairros, fiz reportagens, talento da comunidade, conheci pessoas, ajudei pessoas, fui ajudado. Então, assim, nada melhor do que... Interessante você mostrar essa sua gratidão, né?
Sim. por tudo, né? Porque você poderia aproveitar essa oportunidade, falar da mágoa, enfim, não sei, mas você Não, tá eu não falando tenho de mágoa, tudo. não, assim. Aprendizado Cara, é total. ciclo. Eu tava me preparando pra sair da TV. Eu já vinha me preparando há uns 4 anos. Antes da pandemia, eu já me preparava. Eu já estudava sobre marketing digital. Eu já queria fazer um curso. Eu já comecei a me especializar em 2017 para fazer palestra. Porque eu já fazia palestra, mas eu comecei a me especializar. Fui lá atrás de um curso que me mostrasse o que eu deveria fazer, como é que eu mostro uma palestra, como é que é fazer uma palestra impactante. Eu queria me tornar... Motivacional. Eu gosto de falar consciência e despertar. Porque você gera consciência, né? Pausazinha de novo. Vamos para um rápido intervalo? Não. Não, intervalo não, que o negócio aqui é direto. Almigadelha, pílulas da felicidade, consciência despertar. Aí tem uma frase que me chamou bastante a atenção aqui, Franzé, que é: a felicidade é uma canção que todos podem cantar. Isso. E fala você começou a falar lá no começo do Almi escritor, do Almi cantor, que escrevia suas próprias letras. Me fala um pouco desse livro. E até Ou aproveitando desses livros. Desses livros, são E vários. assim, pra fazer um elogio ao amiga dele, né? Que você é a cara da felicidade. Ô, cara. Aí se apaixonou agora. É demais. Mas eu tenho que deixar dele, né? Franzé chefão, Franzé o chefão do amor. Chefão. Mas no final tem que encerrar o Almir recitando poesia. Vou. Vai sim, por isso que a gente já vai começar agora aqui o negócio aqui. Vai, fala um pouco aqui dessa trajetória. Então, eu comecei a escrever já muito cedo, com uns 14, 15 anos eu já escrevi uns poemazinhos, tal, não sei o quê. E teve uma senhora chamada Adízia Sá, que ela é a grande iniciante no jornalismo aqui, né? Assim, foi a mulher que deu o pontapé inicial para o jornalismo feminino aqui no Ceará. E um belo dia, eu estava na TV União apresentando um programa, olhando aqui para a câmera, e entrou, eu acho que foi o chefe da TV, juntamente com a Adízia, e ela ficou do lado do TP. E aí, quando eu terminei, na época eu era, né, não era uma pessoa assim, não tinha muita experiência, mas quando eu terminei, ela olhou para mim e falou assim: muito bom, muito seguro, muito bom, continue, rapaz, continue. E aí eu falei assim: rapaz, eu sou bom, eu sou bom. Se descobriu. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: eu gosto muito de escrever. Ela: você escreve? E você vai lançar seu livro quando? Aí eu disse assim: olha, eu não sei ainda quando é que eu vou lançar meu livro. Ela falou assim: pois lance, porque esses poemas não são mais seus. Você escreveu, saiu de você, é do mundo. O mundo precisa escrever. Aí eu fiquei com aquele peso na consciência. Eu digo: Jesus, eu preciso escrever um livro agora. E aí eu fui com esse pensamento, depois fui para o jornalismo, né? Enfim. E na pandemia, eu percebi que as pessoas elas estavam se sabotando. As pessoas elas nunca tinham tempo para arrumar o guarda-roupa. Porque nunca tinham tempo para arrumar a casa. Isso que você falou. Nunca tinha tempo para poder pintar uma parede, porque não tinha tempo, porque tinha que trabalhar, porque não sei o que, menino, blá blá blá. Aí quando chegou na pandemia, as pessoas ficaram enfurnadas dentro de casa e continuavam sem tempo. Quarentena. Não tinha tempo pra nada. Aí eu percebi que a galera tava se sabotando, né? E eu também juntei o lance de ter conhecido muitas pessoas que eram pessoas bastante humildes e que eram muito felizes, e pessoas que eram muito ricas e que não eram felizes, que eram completamente frustradas e que a vida era uma droga. E aí eu peguei e disse assim: cara, eu vou juntar essas ideias todas em um livro de reflexões, com vivências que eu tive durante a minha vida, e aí eu coloquei essas reflexões com experiências para que a pessoa, ela não só reflita, mas também coloque em prática. Porque de nada adianta você refletir, você tem que colocar o lance em prática, entendeu? E aí eu coloquei essas reflexões num livro, e consegui um patrocínio para poder fazer o lançamento do livro. Eu queria que fosse um livro fininho, assim, aquele rápido de ler. Qualquer página que você abre, não é um livro de sequência, então você abre, você pode ler aquela página do dia. Inclusive fiz uma homenagem a um amigo nosso aqui, que foi o Preto Zezé. Olha aí. Eu vou mostrar aqui de novo para ver se ele se sensibiliza. Ficou muito feliz, né? Sim, não, peraí, eu vou contar essa história aqui, ó. Eu peguei algumas fotos da minha galeria e que transmitiam felicidade, né? E aí eu peguei e botei aqui, ó, favela, Preto Zezé, aquele chapelão conhecido dele e tal, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem, disse: Zezé, ei, cara, te homenageei no meu livro, coloquei uma foto tua. Aí ele respondeu um áudio assim: massa. Aí ele vai mandar alguma coisa depois, ele não vai dizer só massa não, né? Aí
Passou 1 minuto, 2 minutos, eu digo, ele não vai mandar mais nada, não. Aí eu vou tirar ele do meu livro. Tá cobrado, hein, negão? Olha aí, manda esse áudio. Nossa. Foi muito engraçado, cara. Porque assim, ele vai É uma mandar figura, Zezé. Não, o Zezé, ele é demais. E inclusive eu tenho orgulho de ter conhecido o Zezé também, porque foi ele que me apresentou, assim, me colocou em contato com muita gente, porque eu não tinha contato de nada, né, assim. E me perdi. Fala do Do livro. Do livro. do Aí, amor, então ele é um livro de consciência e despertar, ou seja, a gente tem que encontrar felicidade. Primeiro, esquecer do sistema, cara. Esquecer do sistema. O sistema quer que você... Ele te induz a você só ser feliz se você tiver o iPhone 14. Tá aqui, ó. Inclusive a página 53 diz, né, que felicidade não é uma competição. Não é uma competição. Cara, não é. Não é o relógio mais caro, nem o carro mais caro, nem a casa mais cara. Depois que você tem isso tudo, você olha pra trás e você fala assim, mas e a minha vida? E o meu café da manhã com minha mãe? Cara, sabe qual é o maior orgulho que eu tenho da vida? Juro pra ti. É eu dizer assim, eu mandar uma mensagem dizendo assim, mãe, e ela responder, cara. Isso é demais. Impactante. Cara, você mandar uma mensagem pra sua mãe que você tanto ama e ela responder. Ela tá aqui com você. Tem gente que não tem. E as pessoas não valorizam e não acham que isso é felicidade. Meu irmão. Botar o pé na areia, pá, da praia. Ir pra praia. A gente mora num lugar onde as pessoas vêm passar férias. Aí a gente quer... Pagam alto, caro. A gente vai de graça. Eu chego lá, peço uma água de coco e os beijos tá pagando mó dinheiro. Nossa linguagem, os bestas, viu, pessoal? bestas. Vocês que estão vendo aí fora do estado do Ceará. Os bestas é aquela pessoa que é abestada mesmo. ó, Não é porque é filho do Tiririca, mas a gente chama de besta, as nossas linguagens. Beijo, aqui. tá olhando assim. Aí eu disse, olha, tá gastando maior dinheirão. E ok. Vou pra casa, já. 6 minutos, tô lá de novo. Em Comida casa. bem bacorradinha, feita na hora, Né? da mamãe. E aí é Mas isso, cara. Falando nessa sensação de falar, de dar um bom dia pra sua mãe responder, tem muitas pessoas que durante a pandemia, como a gente tá até falando até na questão dos suicídios, por isso que também motivou seu outro lado de levar esse amor, essa humanidade através das palavras. O Franzé teve a perda do pai dele também, né? Tem um sentimento também que pesa pra caramba. O nosso amigo pequeno também tem a perda da sua mãe, né? Do próprio irmão durante a pandemia. E durante a pandemia foi onde se perdeu mais entes querido, né? Eu acho que o que você começou durante a pandemia, como você também falou da questão de pessoas que estavam prestes a se suicidar e a cometer suicídio e através de um vídeo seu conseguiu dar aquele clique e não se matar mais. Como é que fala um pouco dessa... Envolve também a escrita, envolve esse livro, envolve outras coisas. É porque eu entendi, volto para aquele ponto, todas as pessoas têm elas fazem parte de uma engrenagem. Algumas engrenagens são maiores, outras engrenagens são menores, mas todas são peças da engrenagem. Peças da engrenagem, certo. E tem uma outra coisa, todos nós temos um propósito aqui na Terra, né? Isso. Sua missão. E a gente não vai entender o nosso propósito agora, mas a gente pode entender a nossa missão, né? Que é, cara, eu vou ter que fazer algo. Qual é? Achar um significado, uma motivação, um motivo para agir, né? E eu achei isso. Eu vou continuar fazendo frases, vou continuar colocando mensagens, porque aquilo acaba ali fazendo um carinho no coração daquela pessoa que está precisando. E você nunca vai saber quantas pessoas você ajudou. Mas essas pessoas vão saber. Então, continue fazendo. Pílulas da felicidade. Nós queremos, do podcast Positividade, uma frase, um poema, uma palavra que deixa aqui para nós fechar nosso podcast. Pronto. Meu parceiro Franzé vai estar fechando aí. queria Eu disse, rapaz, a gente vai conversar. Não, a gente vai conversar quanto der aqui. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, mande eu parar, porque eu falo. Só fechando aqui esse lado do Almir escritor, né? Se aqui for o primeiro, queria que você dissesse o nome do segundo livro. Tá, o segundo tá na Amazon, que é o Cartas e Poemas para a Humanidade, que é um livro curtinho, com poesias e com reflexões também do mesmo tema. O terceiro livro vai ser o Silencie, que é um livro que fala sobre o silêncio interno,
que fala exatamente sobre essa briga entre o sistema, a sua verdade, a sua realidade, o seu tempo. Porque eu tenho a minha realidade, eu tenho o meu tempo. Eu sou ágil, eu sou rápido, eu falo muito. Mas algumas pessoas não são assim e tá tudo bem. Algumas pessoas vão ter grandes resultados. Algumas pessoas às vezes você vai acordar triste, às vezes vai acordar feliz. Tá tudo bem, porque a mente é barulhenta. Então, esse livro fala exatamente sobre esse silêncio que você tem que fazer. Não de silenciar, mas o silêncio de perceber que você precisa parar e dizer assim, o que me faz feliz? E lasque-se o resto. Show de bola. Sabe? É isso. Pessoal, Tem um quarto ainda. E tem um quarto livro ainda. Franzé. Pessoal, Pessoal, esse é o podcast Positividade. A gente fica muito alegre de estar recebendo essa grande pessoa, que é o Amiga Gadelha. Agora, agradecer toda a nossa produção que está ali no estádio dos bastidores. Eu comecei a ficar, foi nervoso. O pessoal começou a entrar aqui. Eu disse, rapaz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albi. Eu tava tentando nem olhar assim pra não ficar nervoso. Teve gente que veio do Bom Jardim só pra ali. Foi mesmo? Ali, ó. Ali Couto atrás, Fernandes. Ela não sai, é porque ela não sai. Abi, se despeça de nós, mas quero que você deixe aí uma frase Sim. pra nós. E fica o nosso muito obrigado, cara. Eu que Você agradeço. não sabe a felicidade, a satisfação nossa. Estamos começando o podcast agora e você que já é um cara bastante conhecido, ter nos dado a honra e o prestígio de ter vindo até aqui. Não, quando vocês me convidaram, eu aceitei de primeira. Normalmente as pessoas me convidam para ir pros podcasts e tal. Alguns eu vou, outros não dá, porque eu tô com algum tipo de compromisso, mas eu faço questão porque eu sou isso, né? Eu sou a favela, né? A gente tava brincando aqui antes e tal. Mas se fosse para deixar uma frase, cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a melhor época para você plantar uma árvore é 20 anos no passado. A segunda época para você plantar essa árvore é agora. Se você não plantar agora, você não vai ter sombra e fruto daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. E a gente tem que se projetar para isso. Então, se você quiser fazer algo, ou puder fazer algo para você no futuro, ou para sua família no futuro, faça agora. E entender que tudo é ciclo, tudo tem começo, meio e fim. Na natureza é uma obrigação. Não se desespere com o fim das coisas. Esqueça um pouco do passado, esqueça um pouco do futuro e viva o que você tem para viver hoje. Porque eu posso sair daqui e não chegar em casa vivo. Eu vou chegar em casa vivo, mas eu posso sair daqui e não chegar em casa vivo, né? E isso pode acontecer com cada um de nós aqui. Então a gente tem que aproveitar o dom da vida, que foi a coisa mais importante que Deus nos deu pra gente ter. Então a gente precisa cuidar do nosso templo, da nossa casa, da onde a gente vive. A gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar da nossa mente, porque é mente e corpo junto. A gente precisa beber muita água e a gente precisa dizer para as pessoas, não é por nós, é sempre pelo outro. Então procure usar o seu talento para ajudar as outras pessoas, para potencializar essa mensagem. Algumas peças vão ser maiores, outras peças vão ser menores, mas todas são peças e fazem parte. Então é isso. Cara, Amigo, você é demais. Valeu. Muito obrigado. valeu. Tamo junto. Positividade. Valeu.